PM ameaça pescador simples com arma. Até que 50 fuzileiros navais chegam e o cercam. O cais acordou antes do sol naquele dia. Era uma terça-feira qualquer em Santos, São Paulo, mas havia algo pesado no ar. Aquela umidade carregada de sal e diesel que grudava na pele de quem vivia do mar. As gaivotas ainda dormiam nos postes enferrujados, quando Manuel Gomes da Silva, 53 anos, apareceu na beirada do cais com seu balde, sua vara desgastada e o mesmo boné surrado que usava há mais de 8 anos. Um homem invisível, desses que a cidade aprendeu a não enxergar. As mãos calejadas carregavam as marcas de 3 décadas de trabalho honesto, rachaduras profundas nas palmas, cicatrizes de anzol entre os dedos, unhas escurecidas que nenhuma escova de crina conseguia limpar direito. Manuel pesava talvez 60 quilos no molhado. Usava uma camiseta regata branca amarelada, uma calça jeans desbotada com um remendo na altura do joelho esquerdo e chinelos de borracha que já tinham visto dias melhores. Era o tipo de homem que as pessoas atravessavam na rua sem perceber, o tipo que os garçons demoravam para atender, o tipo que precisava mostrar dinheiro antes de ser levado a sério. Mas Manuel não se importava. Ele tinha aprendido há muito tempo que a vida não devia satisfações a ninguém. E que o mar, esse sim, tratava todos com a mesma indiferença soberana, ou com a mesma generosidade. Dependia do dia. Ele encostou o balde no parapeito de concreto, organizou sua linha com a delicadeza de um cirurgião e ficou olhando para a água escura por um longo momento. Tinha 2 filhos para criar. Beatriz, 16 anos, que estudava de manhã e ajudava numa banca de frutas à tarde. E Rodrigo, 12 anos, que sonhava em ser engenheiro e enchia o quarto com gibis e revistas de ciência que comprava nas feirinhas de segunda mão. A mulher Conceição havia morrido 3 anos antes de um aneurisma que não deu aviso. Simplesmente apagou no meio de uma conversa sobre comprar tinta para pintar a sala. Manuel ainda lembrava do momento exato. Ela estava dizendo que queria um azul mais claro, não aquele azul escuro que ele achava bonito. E depois não disse mais nada. Apenas tombou. E a sala ficou para sempre sem pintar. Desde então, Manuel pescava. Pescava aqui, pescava acolá. Vendia o peixe no mercado municipal, vendia direto para restaurantes do bairro, fazia bicos de transporte de cargas pequenas com um carrinho de mão que emprestava de um vizinho. Sobrevivia, que é mais do que muita gente consegue dizer. O dinheiro era curto, mas a dignidade era intacta, e isso Manuel defendia como se fosse a última coisa que possuía. Porque era, de certa forma. Naquela manhã, ele jogou a linha na água às 5h42. Registrou o horário mentalmente, como fazia sempre, por hábito de quem sabe que o tempo é a única moeda que não se recupera. O cais estava praticamente deserto. Apenas um catador de latinhas dormindo enrolado num papelão lá no fundo. E um barco pesqueiro, que se preparava para sair cedo, com motor rangendo e fumaça preta saindo da popa. Manuel assoviava baixinho. Nenhuma música específica. Apenas aquele som que as pessoas fazem quando estão sozinhas e em paz. Foi então que a viatura parou. Não parou por causa de nada em especial. Pelo menos não era isso que parecia de fora. O carro da polícia militar surgiu pela rua lateral que dava acesso ao cais. Um sedã branco e preto com os vidros fechados, ar-condicionado, ligado no máximo mesmo com o frescor da madrugada ainda presente. Parou a uns 20 metros de Manuel. Ficou parado por talvez 1 minuto inteiro, com o motor ligado sem ninguém descer. Manuel percebeu a viatura com o canto do olho, mas não voltou a cabeça. Continuou pescando. Sabia por experiência que olhar diretamente para a polícia sem ser abordado podia ser interpretado como provocação, e não olhar também podia. Era o tipo de equilíbrio impossível que homens como ele aprendiam a navegar desde cedo. A porta do carro abriu. Desceu um policial jovem, talvez 25 anos, não mais que isso. Alto, ombros largos dentro do colete tático, rosto fechado com aquela expressão que os recrutas aprendem na academia e nunca mais largam, uma mistura de autoridade forçada e desconfiança automática. A plaquinha no peito dizia Santos, o nome bordado na manga, Cabo Ferreira. Ele caminhou em direção a Manuel com passos deliberados,
a mão direita repousando sobre o coldre, com aquela naturalidade ensaiada que diz, sem dizer, que está pronto para sacar. Manuel ouviu os passos se aproximando no concreto úmido e ficou parado, linha na água, olhos no horizonte, respiração controlada. Ei! A voz do cabo veio seca, curta, sem comprimento. Você aí. Manuel virou a cabeça devagar. Bom dia, disse. A voz era tranquila, mas não havia submissão nela. Era apenas educação. O tipo de educação que sua mãe tinha ensinado e que ele ensinou aos filhos. Documentos. Não era uma pergunta. Manuel pousou a vara cuidadosamente no parapeito, apoiando-a de um jeito que não ia cair, e enfiou a mão no bolso da calça jeans. Tirou uma carteira de couro fino, surrada nas bordas, e dela extraiu o RG plastificado. Estendeu para o cabo sem pressa, sem drama. O cabo Ferreira pegou o documento e ficou olhando para ele por tempo demais. Muito mais do que levaria para ler um RG. Era o tipo de olhada que não procura informação, que procura desconforto. Manuel esperou. O que você está fazendo aqui? Pescando, senhor. Pescando. O cabo repetiu a palavra como se fosse absurda. Às 6 da manhã. É a melhor hora, senhor. O peixe ainda não está agitado. Uma pausa. O cabo olhou para o balde, para a vara, para a linha na água. Depois olhou para Manuel de cima a baixo, aquela varredura que cataloga e julga em 2 segundos. Onde você mora? Vila Matias. Vila Matias. Nova repetição. O cabo devolveu o RG com um movimento brusco sem olhar no olho. Você tem antecedentes? Aqui Manuel poderia ter ficado ofendido. Poderia ter dito, olha, eu sou um homem de 53 anos pescando numa terça de manhã com minha vara e meu balde. O que exatamente eu precisaria ter feito de errado para que essa seja a segunda pergunta que o senhor me faz? Mas ele não disse nada disso, porque sabia como essas conversas terminavam quando homens como ele diziam esse tipo de coisa. Sabia de cor e de salteado. Não, senhor. Ficha limpa. O cabo ficou de pé ali, sem nada específico para fazer, mas também sem ir embora. Havia uma qualidade particular naquela presença estática. A sensação de que o homem fardado estava procurando um motivo, qualquer motivo, para transformar aquela abordagem em outra coisa. Manuel continuou olhando para o mar. A linha tremeu levemente. Talvez peixe, talvez corrente, mas ele não puxou. Não queria movimentos bruscos agora. Você tem alguma coisa no balde que não devia ter? Tenho um peixe pequeno e isca de minhoca, senhor. Abre o balde. Manuel abaixou, levantou a tampa do balde. Dentro, água suja de fundo de cais, um lambari de uns 15 centímetros boiando no canto e um pote de plástico com terra e minhocas. O cabo olhou sem se abaixar do alto, como quem inspeciona mercadoria. Fecha. Manuel fechou. Foi nesse momento que o segundo policial desceu da viatura. Esse era diferente, mais velho, talvez 40 anos, careca, com aquela barriga que a farda tenta esconder, mas não consegue. Caminhou até eles mascando chiclete com a boca aberta, parou ao lado do cabo com as mãos na cintura. Olhou para Manuel da cabeça aos pés e depois disse, sem direcionar a quem, mais um pescador fantasma. Não sou fantasma não, senhor, Manuel respondeu baixo. Sou real. Tenho documentos. Estou pescando. O policial mais velho, o distintivo dizia Sargento Almeida, deu uma risada seca. Você é engraçado, velho. Não era um elogio. Por que você está aqui nessa hora? Já respondi ao cabo, senhor. Responde para mim também. Manuel respirou fundo. O tipo de respiração que tem que ser invisível, que tem que acontecer por baixo da superfície sem aparecer, porque aparecer seria fraqueza ou seria raiva, e nenhuma das duas servia naquele momento. Pesco todo dia de manhã cedo, vendo o peixe no mercado. É meu sustento. Tem alvará? Para pescar cais público não precisa de alvará, senhor. Uma batida de silêncio. O sargento estreitou os olhos. Aquela foi uma resposta que soou errada de um jeito que Manuel sabia reconhecer. Soou como alguém que sabia demais, que se defendia rápido demais, que não estava suficientemente assustado. O problema era que responder certo tinha o mesmo efeito que responder errado. De qualquer maneira,
Havia alguma coisa no ar que cheirava a problema. Você está sendo grosso? O sargento perguntou. Não, senhor. Estou respondendo. Você está me respondendo mesmo. O sargento se aproximou um passo. Manuel ficou parado. A água lá embaixo batia suave no concreto, um som de metrônomo que o mundo inteiro ignorava. Abre os braços. Por quê? E foi isso. Foi essa palavra, simples, legítima, completamente razoável, que mudou o tom. Porque homens como Manuel não deveriam perguntar por quê. Deveriam abrir os braços, virar, curvar, concordar, desaparecer da inconveniência de ser visto como um obstáculo. A palavra porquê, saída de uma boca como a dele, soava diferente. Soava como afronta. O sargento Almeida deu um passo à frente e agarrou o braço de Manuel pela manga da camiseta. Por que eu tô mandando? Abre os braços. Manuel abriu. Os braços ficaram estendidos horizontalmente sobre o parapeito do cais, sobre a água lá embaixo, sobre os peixes que nadavam alheios a tudo. O cabo Ferreira começou a revistar. Bolsos da calça, cintura, canela, tornozelo. Nada. Porque não havia nada. Claro que não havia nada. Você tem algum volume aqui no corpo que não seja seu? O cabo perguntou de cócoras, passando a mão pelas pernas de Manuel. Não. Tem certeza? Tenho. O cabo se levantou. Olhou para o sargento. Um diálogo silencioso passou entre eles. O tipo que não precisa de palavras porque é construído em centenas de abordagens idênticas. O sargento cuspiu o chiclete no chão, a menos de 1 metro dos pés de Manuel. Depois tirou o rádio do cinto e ficou mexendo nele como se fosse fazer alguma coisa, mas não fez. Você tem alguém que pode confirmar quem você é? Meus filhos estão em casa dormindo. Tenho cartão de um restaurante que compra meu peixe. Nome do restaurante? Restaurante do Zé Barata, na rua Amador Bueno. Nunca ouvi falar. Fica na esquina com a General Câmara. O sargento encarou Manuel por um longo momento. Era o tipo de olhar que tenta fazer uma pessoa se sentir menor, mais fina, mais translúcida. Manuel devolveu o olhar. Não com desafio, porque desafio seria suicídio, mas com aquela quietude que vem de quem não tem mais nada a provar para ninguém. A vara tremeu de novo no parapeito. Pega essa vara e vai embora, o sargento disse de repente. Não quero ver você aqui. O senhor não pode me mandar embora de um cais público. O silêncio que se seguiu tinha textura, tinha peso. Era o tipo de silêncio que você sente nos ossos antes de entender com a cabeça o que está acontecendo. O sargento Almeida olhou para o cabo Ferreira. Depois, olhou de volta para Manuel. E a expressão no rosto dele mudou. Não ficou mais raivosa. Ficou mais fria, o que era muito pior. O que você disse? Disse que o senhor não tem autoridade legal para me retirar de um cais público, senhor. Não estou cometendo nenhuma infração. O sargento botou o rádio de volta no cinto e pôs a mão no coldre. Não sacou a arma, mas a mão ficou ali sobre o coldre, de um jeito que não deixava dúvida sobre o que estava sendo comunicado. Manuel sentiu o estômago virar. Não de medo, ou não apenas de medo, também de raiva. A raiva fria e lúcida de quem sabe que está certo, mas que estar certo não é proteção suficiente. Nunca foi. Você vai querer ter muito cuidado com o que fala agora, o sargento disse devagar, cada palavra separada das outras, do jeito que as pessoas falam quando querem que cada sílaba chegue como uma ameaça. Entendeu? Muito cuidado. Entendi, senhor. Então pega suas coisas e vai embora. Isso não é pedido. É ordem. Manuel ficou parado. A brisa do mar mexeu na barra da sua camiseta. Lá embaixo no cais, o barco pesqueiro finalmente saiu, motor tossindo, soltando uma pluma de fumaça preta que subiu e se dissolveu no céu que começava a clarear. Manuel pensou em Beatriz e em Rodrigo. Pensou em Conceição e na sala que ficou sem pintar. Pensou nos 30 anos de trabalho honesto e nas mãos que carregavam as marcas desse trabalho. E então falou a única coisa que havia para falar. Vou chamar meu advogado. Não era mentira. Não era exatamente verdade também. Manuel não tinha advogado no sentido de ter alguém de plantão esperando uma ligação. Mas tinha um número.
um número que havia guardado em papel dobrado dentro da carteira, atrás do RG. Um número que lhe haviam dado com instruções específicas. Se alguma vez precisar, liga. Qualquer hora, qualquer coisa. Não vacila, não. O cabo Ferreira deu uma risadinha. Advogado, disse a palavra como se fosse engraçada. Pescador com advogado. Mas o sargento Almeida não riu. Ele olhou para Manuel com aquela expressão nova, mais cuidadosa, mais calculista. Você está ameaçando agente de segurança pública? Não, senhor. Estou exercendo meu direito. Foi aí que a arma saiu do coldre. Não foi rápido como nos filmes. Foi devagar, quase preguiçoso. O tipo de movimento que comunica que há tempo de sobra porque a balança já está desequilibrada demais para fazer diferença. O sargento não apontou diretamente. Apenas sacou e ficou segurando ao lado do corpo, o cano para baixo. Mas a mensagem estava transmitida com uma clareza que dispensava palavras. Manuel olhou para a arma. Olhou para o rosto do sargento. E algo em seus olhos, alguma coisa que o sargento interpretou como desrespeito e que era, na verdade, reconhecimento, fez com que o braço do policial subisse lentamente até a arma estar apontada para o peito do pescador. Agora você vai pegar suas coisas, o sargento disse muito baixo. Ou vai ter um problema sério, escolhe. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio de ponto sem retorno. Manuel olhou para a arma apontada contra ele. Olhou para o cano preto, para o dedo do sargento próximo ao gatilho, para o rosto do homem que havia decidido, em algum momento entre o primeiro boa tarde e esse instante, que um pescador negro de 53 anos sozinho num cais deserto era um problema que precisava de solução de força. O que ninguém ali sabia, nem o cabo Ferreira com sua arrogância de recruta, nem o sargento Almeida com sua autoridade mal usada, nem sequer o catador de latinhas que havia acordado lá no fundo e assistia tudo com olhos arregalados de longe, era que aquele homem simples com o boné surrado e as mãos calejadas tinha um celular barato no bolso da camiseta. E naquele celular tinha um único número salvo com o nome: Capitão Braga. E Manuel, sem tirar os olhos da arma, enfiou a mão devagar, muito devagar, mostrando cada centímetro do movimento, no bolso da camiseta. Tirou o celular e discou. O sargento gritou alguma coisa. O cabo deu um passo à frente, mas a ligação já havia conectado. Durou 2 segundos de silêncio, e então Manuel disse apenas isso com voz completamente calma. Capitão, cais do Paquetá, precisando. A linha cortou. Manuel baixou o celular, olhou para o sargento Almeida e disse: Agora podemos esperar. O sargento avançou e arrancou o celular da mão de Manuel. Quem você ligou? Uma pessoa que vai chegar logo. Quem? Manuel não respondeu. Fechou os lábios e ficou olhando para o mar. A arma ainda apontava para ele. O sol havia começado a nascer de verdade agora. Um disco laranja pálido surgindo do horizonte sobre a água, tingindo tudo com aquela luz específica das manhãs de inverno paulista, fria, bonita, indiferente. As gaivotas acordaram. Uma pousou a 2 metros de Manuel e o olhou de lado com aquele olhar vazio e judicioso que as gaivotas têm. 6 minutos. Esse foi o tempo que levou. 6 minutos entre a ligação e o primeiro som. Um som que começou distante, como trovão, e foi crescendo. Não era trovão. Era motor. Eram motores. Eram muitos motores. E vinham do mar. O cabo Ferreira foi o primeiro a ouvir. Virou a cabeça na direção do porto, com aquela expressão de quem ainda não entendeu, mas já sente que deveria. O sargento Almeida também ouviu. E o braço com a arma baixou 2 centímetros, involuntariamente, como se o corpo soubesse antes da mente que havia algo errado com aquele som. As lanchas apareceram primeiro. 3 lanchas táticas da Marinha do Brasil, pintadas de cinza, cada uma com 2 homens fardados de preto na proa. Vieram pela baía em formação triangular, cortes precisos na água quieta da manhã. Depois veio um veículo maior, um barco de apoio anfíbio, também cinza, com uma antena giratória no topo e o brasão da Marinha pintado na lateral. E atrás dele, saindo pela passagem do porto,
um barco de desembarque que Manuel reconheceu de um modo que o sargento jamais poderia reconhecer. Os veículos atracaram no cais com aquela eficiência silenciosa que não precisa de pressa, porque está além da necessidade de impressionar. Os motores cortaram e começaram a descer. Fuzileiros navais, fardados de preto com colete tático, boina escura, botas de combate que faziam um barulho específico no concreto do cais. Não desciam correndo, desciam com passos medidos, ocupando espaço com a quietude de quem foi treinado para não desperdiçar energia. Desceu 1, desceu 5, desceu 10. O cabo Ferreira recuou um passo. Desceram 20. O sargento Almeida baixou o braço completamente, a arma já apontando para o chão. Desceram 30, 40. E então havia fuzileiros navais nos dois lados do cais, em cima das muretas, nos acessos da rua lateral, em cada ângulo possível de aproximação. 50 homens, talvez mais, formando um semicírculo que fechava o espaço com a precisão geométrica de um exercício que haviam ensaiado centenas de vezes. No centro desse semicírculo, Manuel Gomes da Silva, o pescador, com seu balde e sua vara e seu boné surrado. E 2 policiais militares que, pela primeira vez desde que chegaram ao cais, pareciam muito menores do que pensavam que eram. Um oficial desceu por último de uma das lanchas. Caminhou pelo corredor que os fuzileiros abriram naturalmente para ele. Caminhou devagar, sem urgência, o que era mais intimidante do que qualquer pressa. Era um homem de uns 50 anos, mesmo faixa etária de Manuel. Cabelos grisalhos aparados curtos, rosto curtido de sol, postura daquelas que a patente não cria, mas seleciona. No ombro, 3 estrelas douradas. Na lapela, uma faixa de medalhas que Manuel conhecia bem. Um capitão de mar e guerra. O capitão Braga parou a 3 metros de Manuel. Olhou para ele com aquela expressão que às vezes a amizade antiga cria, aquela que não precisa de palavra porque tem décadas de contexto carregando o peso. Depois virou o olhar para os 2 policiais. "Sargento", disse, a voz grave e completamente controlada, "o senhor está com minha arma apontada para quem?" O sargento Almeida abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Senhor, nós estávamos... Havia uma abordagem em curso. Eu vejo que havia." O capitão Braga deu um passo à frente. "Eu perguntei, o senhor está com a arma apontada para quem?" Para um suspeito, senhor." "Suspeito." O capitão pronunciou a palavra com calma absoluta. "Suspeito de quê, especificamente?" Silêncio. O tipo de silêncio que responde pela ausência de resposta. "Esse homem", disse o capitão Braga, e a voz subiu 1 grau sem perder o controle. "Serviu à Marinha do Brasil por 22 anos. Participou de 3 operações internacionais de paz. Recebeu 2 medalhas de valor naval. Conhece protocolos de combate que o senhor e seu cabo provavelmente nunca viram manual. E é o único civil neste país com autorização de acesso direto à minha linha de comunicação tática." Uma pausa. "O que o senhor está chamando de suspeito, sargento? É um homem que construiu tudo o que o senhor faz de farda." O cabo Ferreira havia colocado as mãos atrás das costas. Tinha o rosto vermelho de um jeito que não era raiva. Era outra coisa, mais difícil de nomear. O sargento Almeida segurava a arma agora apontada para o chão, e havia uma rigidez nas costas dele que era a postura de alguém tentando manter a compostura quando todos os andaimes já caíram. "Guarda a arma", disse o capitão. Não foi pedido. A arma voltou para o coldre. Manuel ficou parado durante tudo isso. Depois, devagar, abaixou-se e pegou a vara que havia pousado no parapeito. Testou a linha. Havia peixe. Porque o que ninguém, nem os policiais, nem os fuzileiros navais recém-chegados, nem o catador de latinhas que havia parado de respirar lá no fundo do cais, sabia completamente ainda, era a história de como Manuel Gomes da Silva havia chegado àquele cais naquela manhã. A história de como um filho de lavadeira do bairro do Macuco havia entrado na Marinha aos 18 anos por não ter outra saída. A história de como havia subido patente por patente na base de silêncio, disciplina e competência cirúrgica. A história da missão no Mediterrâneo em 2003,
quando uma crise de reféns havia produzido uma solução que até hoje constava como classificada. A história da licença médica da esposa, da decisão de sair antes da aposentadoria compulsória porque Conceição estava com medo e ele havia colocado a família na frente. A história do acordo, o acordo silencioso, nunca formalizado em papel, mas honrado por todos os envolvidos, de que Manuel Gomes da Silva, quando saísse do serviço ativo, manteria um canal permanente com o capitão Braga, que havia sido seu comandante nos anos mais duros, e que havia jurado ao homem uma dívida que dívida nenhuma de dinheiro podia pagar. Manuel havia salvado a vida do capitão, em águas internacionais, numa noite sem lua, numa operação que o governo brasileiro até hoje não admite que aconteceu. Havia entrado numa embarcação hostil com 2 outros homens e havia saído com o comandante nos braços e com todos os reféns vivos. Havia recebido 2 medalhas que não podia mostrar para ninguém. E havia pedido uma coisa em troca: silêncio e um número de telefone. Isso era o que o sargento Almeida não sabia quando decidiu que um pescador negro de 53 anos sozinho num cais merecia ter uma arma apontada para o peito dele. O capitão deixou os fuzileiros no cais por mais 40 minutos. Não havia necessidade operacional para isso. Era uma mensagem. Uma mensagem que era transmitida em cada minuto que passava, em cada segundo que os 2 policiais militares ficavam parados no centro daquele semicírculo cinza e preto, menores a cada minuto, mais conscientes a cada segundo do tamanho do erro que haviam cometido. Depois o capitão chamou seus homens de volta. Eles reembarcaram com a mesma eficiência silenciosa com que haviam desembarcado. Os motores acenderam, as lanchas saíram, e o cais voltou a ser um cais comum numa manhã de terça-feira em Santos, com gaivotas, com cheiro de sal, com um pescador de boné surrado cuja linha tremia porque havia peixe na ponta. Antes de embarcar, o capitão Braga parou ao lado de Manuel por um momento. Não disse nada. Manuel também não disse nada, mas havia uma comunicação inteira passando naquele silêncio. A comunicação de homens que já estiveram em lugares muito piores do que um cais de manhã cedo. "Tô bem", Manuel disse por fim baixinho. "Eu sei", disse o capitão, e foi embora. Os 2 policiais ficaram parados no cais. O cabo Ferreira mexeu no rádio, mas não falou nada. O sargento Almeida olhou para Manuel por um momento longo, com uma expressão que havia passado por várias versões: raiva, embaraço, incompreensão, e havia chegado num lugar que Manuel não esperava, algo que se parecia vagamente com vergonha. "Senhor", o sargento disse, e a palavra saiu diferente desta vez, sem a certeza que havia nela antes. "Eu não sabia." "Não precisava saber", Manuel interrompeu sem rispidez, apenas como fato. "Não precisava saber quem eu era para me tratar com respeito." Puxou a linha. Um peixe pequeno na ponta. Um pacu, talvez. Desenganchou o anzol com cuidado. Colocou o peixe no balde. Relançou a linha. "Pode ir." Os policiais foram. Manuel ficou pescando até às 8h30. Pegou 4 peixes naquele dia. Não muito, mas suficiente para cobrir o mercado da semana. Carregou o balde pelo cais, subiu a rampa de concreto, atravessou a rua e esperou o ônibus na parada de sempre. No banco do ônibus, entre os trabalhadores que iam cedo para o centro, ninguém o reconheceu. Ninguém o olhou 2 vezes. Era um pescador voltando para casa, invisível. Mas invisível por escolha agora. E isso fazia toda a diferença. Em casa, Beatriz já estava acordada fazendo café. Rodrigo dormia ainda com um gibi aberto em cima do rosto. Manuel entrou, pendurou o boné no gancho atrás da porta, colocou o balde na pia e lavou as mãos. Beatriz olhou para ele. Havia algo no jeito que o pai se movia, um pouquinho mais pesado que o normal, que ela reconheceu mesmo sem saber o que havia acontecido. "Tá tudo bem, pai?" Manuel secou as mãos no pano de prato. Olhou para a filha. Sorriu, o tipo de sorriso que carrega mais do que mostra. "Tá tudo bem, minha filha. Peguei uns peixinhos bons hoje. Quer café?" "Quero." Ele sentou na cadeira da cozinha, a mesma cadeira que Conceição sentava, a que ficava de frente para a janela, com vista para o telhado do vizinho. O café veio quente, com 2 açúcares, do jeito que ele gostava. Lá fora, Santos acordava com seus barulhos de sempre. Buzina, criança, cachorro.
O caminhão de lixo 3 ruas acima. O sol batia oblíquo pela janela e formava um retângulo de luz no chão da cozinha, naquele azulejo antigo que Conceição sempre dizia que ia trocar quando tivesse dinheiro e que nunca trocou. Manuel bebeu o café devagar. Pensou no capitão. Pensou nos fuzileiros alinhados no cais cinza. Pensou na cara do sargento quando havia entendido. E depois parou de pensar em tudo isso e pensou só no café, quente, doce, simples, e na voz de Beatriz lá dentro, perguntando para Rodrigo se queria pão. Às vezes é suficiente. Às vezes sobreviver o dia é o suficiente. Mas o dia não tinha terminado ainda, e a história que havia começado no cais às 6 da manhã ia continuar desdobrando consequências por muito mais tempo do que Manuel podia prever naquele momento de paz relativa na cozinha, com o café esfriando na xícara, porque o sargento Almeida havia ligado para seu superior logo depois de deixar o cais. E a conversa que havia tido, em voz baixa no carro, nervoso, impreciso, havia gerado outra conversa. E essa outra conversa havia gerado uma notificação que havia chegado em 3 endereços diferentes quase simultaneamente. A delegacia do bairro, o comando da PM regional e um endereço de e-mail numa repartição federal em Brasília, cujo nome completo não estava em nenhum diretório público. O que o sargento Almeida não sabia, o que de fato não sabia porque não havia como saber, era que a operação na qual Manuel havia participado em 2003 não havia terminado. Não completamente. Havia fios soltos, conexões adormecidas, nomes em listas que nunca foram completamente encerradas, porque os problemas que haviam gerado a operação nunca foram completamente resolvidos. E Manuel Gomes da Silva, aquele pescador humilde do cais do Paquetá, ainda era tecnicamente parte de uma estrutura que preferia que ele existisse em silêncio e anonimato, porque o silêncio e o anonimato eram a proteção de todos os envolvidos. Uma abordagem policial filmada por câmeras de segurança do porto. 2 PMs com registro da ação. Um número de telefone tático discado. 50 fuzileiros navais mobilizados em resposta. Isso não era invisível. Isso deixava rastros. E os rastros seriam acompanhados. Mas essa parte da história, Manuel só descobriria 3 dias depois, quando um envelope lacrado chegou pelo correio sem remetente, com 2 documentos dentro, um relatório de incidente com carimbo da Marinha e uma carta manuscrita do capitão Braga com 3 linhas. Manuel leu as 3 linhas, dobrou a carta, colocou de volta no envelope, ficou sentado à mesa da cozinha por um tempo, olhando para o retângulo de sol no chão. Então levantou, pegou o boné e foi para o cais. Havia peixe para pegar, havia filhos para sustentar, havia um mar que não pedia documentos e não precisava saber quem você havia sido para te deixar pescar. Havia amanhã, sempre amanhã, começando de novo. Aquela terça-feira havia revelado muita coisa sobre muita gente. Havia revelado a arrogância de 2 homens que confundiram farda com poder. Havia revelado a rede silenciosa de lealdades que existem abaixo da superfície do que chamamos de normalidade. As conexões entre homens que passaram por coisas que a maioria das pessoas nunca vai passar e que criam vínculos que nem o tempo dissolve. Havia revelado que a invisibilidade pode ser escolhida, não imposta, que há uma diferença enorme entre ser ignorado e optar pelo silêncio. E havia revelado, talvez mais do que tudo, que as aparências enganam de um jeito tão sistemático e tão profundo que as pessoas constroem mundeiros inteiros sobre elas, sem perceber que estão construindo sobre areia. O cabo Ferreira pediu transferência de unidade 2 semanas depois. O pedido foi aceito sem comentário. O sargento Almeida passou por uma sindicância interna que durou 40 dias e terminou com uma advertência oficial no prontuário. Não pelo que havia feito exatamente, mas pela cadeia de notificações que a situação havia gerado e que havia chamado a atenção de esferas que o comando da PM de Santos preferia não ter incomodado. Ninguém disse abertamente o que havia acontecido. Ninguém precisou. E Manuel Gomes da Silva continuou pescando, todo dia cedo. Balde, vara, linha, boné. O cais do Paquetá ao amanhecer com suas gaivotas e seus barcos e seu cheiro de sal e de diesel.
Seus filhos esperando em casa, seu café com 2 açúcares, sua vida, simples, pequena, completamente sua. Uma vida que havia custado coisas que não estavam em nenhum arquivo público, que havia sido construída sobre escolhas que ninguém que o via pescando poderia imaginar, que carregava dentro de si uma história que parecia impossível, mas que era completamente real. Como tantas histórias impossíveis de tantos homens invisíveis que passam pelos mesmos lugares que todos passam, sem que ninguém pense em perguntar o que eles carregam. As aparências enganam. Sempre enganaram. Continuarão enganando enquanto houver gente disposta a acreditar que sabe tudo o que precisa saber sobre uma pessoa, olhando para ela por 2 segundos, num cais de manhã cedo. Manuel pescou 3 quilos de peixe naquele dia. Vendeu tudo. Comprou pão, leite e um gibi novo para Rodrigo. Jantou com os filhos. Lavou a louça. Apagou a luz. E dormiu o sono honesto de quem sabe quem é. Mas a história de Manuel Gomes da Silva não começava naquela manhã de terça-feira. Começava muito antes, em outro cais, em outro tempo, com outro uniforme. Tinha 18 anos quando entrou no recrutamento da Marinha. Não foi por vocação, não foi por patriotismo. Foi porque havia terminado o 2º grau sem perspectiva, e sua mãe, Dona Neuza, lavadeira de mão na Vila Matias, havia dito com aquela voz baixa que guardava palavras para as ocasiões que importavam: Manuel, você precisa sair daqui antes que esse bairro te convença que não tem saída. Ela não estava falando de pobreza. Estava falando das outras opções que o bairro oferecia aos rapazes que ficavam. As opções que vestiam bermuda e tênis, e às vezes até dinheiro, mas que terminavam de um jeito que todo mundo conhecia. Manuel entrou na Marinha. Levou um porrete nos primeiros 6 meses. A adaptação física, a hierarquia rígida, a saudade que dói no peito como coisa física. Mas havia algo na ordem daquele mundo que fazia sentido para ele de um jeito que poucos ambientes fizeram antes. Havia regras claras, consequências previsíveis, respeito que se ganhava pelo trabalho e não pelo nascimento. Nenhum recruta entrava no refeitório perguntando quem era o pai dos outros. Era diferente. Subiu, devagar, com consistência sem atalho. Do recrutado ao soldado, do soldado ao cabo, do cabo ao sargento, demorou anos, demorou suor, demorou noites de estudo que outros passavam na pracinha. Havia nele uma capacidade de foco que os superiores notaram cedo. Manuel, quando fixava um objetivo, sumia de tudo ao redor. Não porque fosse obsessivo, porque sabia que o foco era o único recurso que tinha em quantidade ilimitada. Dinheiro era pouco, conexão era nenhuma, foco tinha de sobra. Em 1998, foi selecionado para o Grupo Especializado de Operações Anfíbias. Treinamento em Jacarepaguá, depois no Rio Grande do Norte, depois 3 meses numa instalação cujo endereço não estava em nenhum mapa acessível ao público. Aprendeu coisas que não sabia que existiam. Aprendeu que o corpo humano aguenta mais do que qualquer manual de anatomia sugere quando a mente decide não parar. Aprendeu a atirar, a mergulhar, a navegar no escuro, a ficar quieto por horas em posições que fariam um homem comum gritar de dor. Aprendeu a avaliar situações em segundos e a tomar decisões que não tinham a opção de estar erradas. E aprendeu uma coisa que nenhum manual ensinava explicitamente, mas que perpassava tudo: que a diferença entre sobreviver e não sobreviver em situações extremas não era a habilidade, era a presença. A capacidade de estar completamente no momento, sem a cabeça indo para o que poderia acontecer ou para o que havia acontecido. Só o agora, só o próximo passo. É por isso que Manuel havia ficado tão quieto quando o sargento apontou a arma para ele. Não porque não tivesse medo, mas porque havia aprendido a funcionar dentro do medo sem ser controlado por ele. Conheceu o então tenente-comandante Braga em 2001. Braga tinha esse tipo de presença que preenche uma sala sem esforço, não por volume, mas por densidade. Era o tipo de líder que não precisava gritar, porque as pessoas ao redor prestavam atenção naturalmente, como plantas que giram para a luz sem serem mandadas. Havia em Braga uma competência que bordejava o absurdo, construída sobre décadas de experiência, que apareciam em detalhes minúsculos: a maneira como avaliava um ambiente ao entrar,
A precisão com que descrevia cenários de risco, a capacidade de ver 3 jogadas à frente numa situação tática, como um enxadrista que nunca olha só para a peça que vai mover. Mas havia também em Braga uma qualidade que Manuel demorou a nomear e que eventualmente reconheceu como integridade. Não a integridade burocrática de quem segue regras por medo de consequências. A integridade substantiva de quem tem princípios que funcionam como estrutura óssea, que estão lá mesmo quando ninguém está vendo. Braga não pedia nada de seus homens que não fizesse ele mesmo. Não enviava pessoas para riscos que não toparia correr. E quando havia injustiça no sistema, porque o sistema da Marinha, como todo o sistema humano, produzia injustiças, Braga interferia da maneira que podia. Usava o capital político que havia acumulado para proteger quem precisava ser protegido. Ele havia protegido Manuel em pelo menos 2 ocasiões antes da missão de 2003, coisas que Manuel nunca havia esquecido e nunca havia pedido para esquecer. A missão de 2003 aconteceu num contexto de crise diplomática que o governo brasileiro havia preferido resolver por vias não oficiais. Havia uma embarcação num ponto das águas internacionais do Mediterrâneo. Não é preciso entrar em mais detalhe do que isso, com um grupo de reféns de múltiplas nacionalidades, incluindo 2 brasileiros. A via oficial estava bloqueada por razões que envolviam acordos entre países que não serão aqui nomeados. A via não oficial era a única que restava, e ela precisava de homens com capacidade técnica específica e com a disposição de operar fora dos marcos que protegem legalmente as ações do Estado. Manuel fazia parte da equipe de 3 pessoas que havia embarcado naquela noite. O comandante Braga havia coordenado a operação do barco de apoio a 2 quilômetros de distância, monitorando cada passo pelo rádio. A operação correu dentro do esperado até o momento em que não correu mais, que é o momento que sempre acontece em operações desse tipo, o momento que é parte da definição de operação de risco, o momento que os manuais chamam de desvio do plano, e que na prática significa que a realidade decidiu não cooperar com o roteiro. O desvio naquele caso foi um guarda que não estava onde devia estar, segundo a inteligência levantada. Estava 2 corredores à frente e havia visto Manuel antes de Manuel vê-lo. O que se seguiu durou 72 segundos pelo cronômetro, mas muito mais do que isso na memória. No fim, os reféns estavam vivos e livres. 2 dos operadores haviam embarcado de volta ao barco de apoio, e Manuel havia precisado fazer uma escolha que não estava em nenhum manual: ficar para cobrir a saída ou sair e deixar o comandante Braga, que havia avançado pessoalmente para coordenar o resgate final, e havia sido identificado sem cobertura. Manuel ficou. Manteve posição por 14 minutos enquanto o comandante e os últimos reféns eram evacuados. Saiu por último com um ferimento no ombro esquerdo que cicatrizou em 6 semanas, mas deixou uma marca que ainda estava lá naquela manhã de terça-feira no cais. Braga nunca havia falado sobre o que havia acontecido naqueles 14 minutos. Manuel também não. Havia certas contas que não eram pagas em palavras. A carta que chegou 3 dias depois da abordagem no cais tinha 3 linhas. A primeira, relatório arquivado, situação encerrada. A segunda, os 2 serão transferidos dentro de 30 dias. E a terceira, obrigado por não ter ido embora naquela noite. Manuel releu as 3 linhas 3 vezes. Depois dobrou a carta, colocou no envelope e guardou o envelope atrás do espelho do banheiro, no mesmo lugar onde guardava os documentos mais importantes, atrás do vidro, fora de vista, em lugar que só ele sabia. Beatriz havia perguntado naquela noite o que havia chegado pelo correio. Manuel havia respondido: carta de um amigo, que era a verdade mais completa que ele poderia dar sem demorar 2 horas para explicar. A semana seguinte correu normal. Manuel pescou, vendeu, cuidou dos filhos, fez compras no mercado, consertou uma torneira que havia começado a pingar, assistiu ao jogo com Rodrigo numa quarta de tarde. A normalidade tinha um sabor específico depois de dias que não são normais. Mais nítida, mais saborosa, como comida simples depois de doença. Mas havia algo mudando nas profundezas, algo que Manuel sentia sem conseguir nomear completamente. Era como quando se vai pescar
E a água está diferente. A temperatura, a cor, o jeito que a corrente corre. Parece igual, mas não é. E os peixes que você conhece somem ou aparecem em lugares errados. O primeiro sinal concreto veio numa quinta-feira de manhã, 2 semanas depois da abordagem. Manuel estava na banca do mercado vendendo um dourado bom que havia pescado quando um homem se aproximou e ficou olhando para o peixe sem a intenção de quem vai comprar. Era bem vestido para aquele horário naquele lugar. Calça social, sapato fechado, camiseta polo que provavelmente custava mais do que o dia de venda de Manuel. Ficou olhando por talvez 1 minuto. Então disse sem tirar os olhos do peixe: "Boa pescaria hoje, seu Manuel." Manuel olhou para o homem. Nunca havia o visto. "Conheço o senhor?" "Não, mas eu conheço o senhor. Há um tempo." O homem pegou uma carteirinha do bolso. Não mostrou abertamente, apenas abriu para Manuel ver e fechou em seguida. Era um tipo de identificação que Manuel reconheceu por tipo, não por organização específica. O tipo que certas pessoas carregam e que comunica uma coisa só. Você não precisa saber mais do que isso. "Podemos conversar?" "Estou trabalhando." "Será rápido." Foram até um banco perto da entrada do mercado. O homem sentou com a postura casual de quem não está tenso, mas claramente estava. Manuel esperou. "O incidente no cais chamou atenção", disse o homem. Não havia ameaça no tom. Era informativo, quase neutro, como uma previsão do tempo. Da atenção certa e também de alguma atenção errada. "Que tipo de atenção errada?" "Há pessoas que não gostam de ser lembradas de que você existe." Uma pausa. "Enquanto você era invisível, não havia problema. Agora há um registro. Câmeras de segurança do porto, relatório da PM, relatório da Marinha. O nome de uma operação que deveria permanecer classificada apareceu em 3 documentos na mesma semana." Manuel processou isso. "E o que isso significa para mim?" "Provavelmente nada. Provavelmente os responsáveis por arquivar vão arquivar e tudo some na burocracia." O homem olhou para as mãos. "Mas existe uma possibilidade menor, não desprezível, de que alguém decida que é mais seguro que você seja menos acessível." "Menos acessível." É um eufemismo. Manuel olhou para o mercado. Para as bancas de fruta, para as donas de casa com sacola, para o filho do Zé da banca de queijo brincando com um carrinho de plástico no chão. O mundo ordinário. "O capitão Braga sabe disso?" "O capitão Braga mandou que eu viesse conversar com o senhor." Silêncio. A informação aterrou com um peso específico. Braga havia mandado avisar. Braga, que em 20 anos havia errado o cálculo de risco talvez 2 vezes. "O que eu faço?" "Nada diferente por enquanto. Continue sua rotina. Mas saiba que há olhos amigos e há olhos que não são amigos, e que nos próximos meses vale a pena notar a diferença." O homem se levantou, ajeitou a calça. "O senhor é um homem de observação, seu Manuel. Sempre foi pelo que consta, confie nisso." E deu meia volta e foi embora pelo corredor do mercado sem olhar para trás. Manuel ficou parado no banco por talvez 3 minutos. Depois voltou para sua banca. Vendeu o dourado para uma senhora que pediu que fosse limpo. Limpou, embalou, recebeu, deu troco. A vida continuava. A vida sempre continuava, sobre qualquer coisa. Mas algo havia mudado no jeito que Manuel olhava para o cais pela manhã. Não era medo, era vigilância. A vigilância tranquila do atirador de longa distância, que não precisa estar ansioso porque já calculou todos os ângulos. Começou a prestar atenção em rostos que viu 2 vezes em lugares diferentes. Começou a variar os horários. Não todo dia, não de forma óbvia, mas o suficiente para que um padrão fosse difícil de estabelecer. Deixou o celular com o número do capitão em dupla custódia. O número continuava no celular velho e havia agora uma segunda versão gravada em papel e guardada em lugar separado. Beatriz notou a mudança antes de Rodrigo, porque Beatriz notava tudo. Tinha 16 anos, mas havia crescido rápido desde a morte da mãe, daquela maneira acelerada e às vezes triste que a perda precoce produz nas pessoas. Havia assumido responsabilidades que não eram suas por direito de idade, mas que eram suas por amor e por necessidade. Não reclamava, apenas cuidava do pai, do irmão, da casa, de si mesma na ordem que a situação exigia. Pai,
Ela disse numa tarde enquanto dobravam roupa juntos. Você tá diferente desde aquele dia. Manuel dobrou uma camiseta. Que dia? O dia que você chegou da pesca meio pesado, que você disse que estava tudo bem. Manuel olhou para a filha. Ela tinha os olhos da mãe. Aqueles olhos que viam mais do que as pessoas mostravam, que chegavam antes das palavras. Você é muito observadora, minha filha. Puxei ao senhor. Um sorriso. Teve uma confusão no cais. Já está resolvida. Que tipo de confusão? Manuel dobrou outra peça. Pesou as palavras. Com Beatriz, mentir não era opção. Ela sabia quando ele mentia, havia sabido desde criança, o mesmo jeito que Conceição sabia. Era alguma coisa nos olhos, numa leve tensão na testa, num segundo extra antes de responder. Mas também não havia como contar a história inteira. Não porque ela não aguentasse, ela aguentava muito. Mas porque havia partes que eram classificadas de um jeito que não dependia de decreto governamental, que eram classificadas por responsabilidade, pelo peso do que essas informações carregavam. Um policial me abordou no cais sem motivo. Ficou agressivo. A situação se resolveu com a chegada de pessoas que conhecem meu histórico. Beatriz dobrou seus próprios lençóis. Pensou por um momento. Histórico de quê? Da Marinha. Você nunca fala muito da Marinha. Não há muito para falar. Pai. A voz dela era suave, mas firme. Eu tenho 16 anos, não 12. Manuel parou de dobrar roupa. Ficou olhando para a pilha de panos na cama. Havia um momento em que os filhos cruzavam de um lado para o outro de alguma fronteira invisível. Não eram mais crianças que você protege da complexidade. Eram pessoas que você deve ao respeito da verdade. Beatriz havia cruzado esse limite faz tempo. Honestamente, ele é que ainda estava se ajustando. Eu fiz coisas na Marinha que foram importantes. Coisas que não podem ser discutidas publicamente. Tenho amigos desse tempo que, quando preciso, estão disponíveis. Pausa. No cais, precisei. Eles vieram. Que tipo de coisas você fez? As que tinham que ser feitas. Beatriz o olhou por um longo momento. Havia algo naquele olhar que Manuel reconhecia, mas demorou para nomear. E quando nomeou, doeu de um jeito bom e ruim ao mesmo tempo. Era orgulho. A filha estava sentindo orgulho e não sabia exatamente do que, mas sabia que havia algo sólido e verdadeiro no centro do homem simples, com o boné surrado que era seu pai. Tá bem, pai, ela disse por fim. Já sei o suficiente. Continuaram dobrando roupa em silêncio. Um silêncio completamente diferente do anterior, mais pleno, mais cheio de coisas que não precisavam ser ditas porque já estavam presentes de outro jeito. As semanas seguiram. O homem bem vestido não voltou. Não houve outros visitantes, não houve cartas sem remetente, não houve indicação de que os olhos errados que havia mencionado eram mais do que uma precaução teórica. Março virou abril, abril virou maio, e Santos foi esquentando com aquele calor litorâneo que é diferente do calor de São Paulo, mais pesado, mais salgado, mais generoso com as sombras da tarde que a brisa atrás do mar. Manuel pescava. Manuel vendia. Manuel cuidava dos filhos. Manuel estava em paz com a versão do mundo que era a sua. Uma versão pequena, quieta, completamente humana. Havia uma tarde de sábado, umas 3 horas, sol branco de fim de outono sobre o porto, quando Rodrigo apareceu no cais com a revista de ciência que havia comprado na feirinha e sentou ao lado do pai. Ficou lendo em silêncio enquanto Manuel pescava. De vez em quando olhava para o mar e perguntava alguma coisa. Como os peixes dormem? Por que a água do mar é salgada? O que acontece lá no fundo onde a luz não chega? Manuel respondia o que sabia, e quando não sabia, dizia que não sabia. O que Rodrigo achava curioso porque os professores raramente diziam isso. Num dado momento, Rodrigo fechou a revista e ficou olhando para o horizonte com aquela expressão de pensamento profundo que às vezes aparecia no rosto dos rapazes de 12 anos, quando algo importante estava sendo processado. Pai, ele disse, o senhor gosta de pescar? Manuel pensou genuinamente na pergunta antes de responder. Gosto. Mas antes o senhor fazia outras coisas, né? Na Marinha. Fazia. Era melhor? Manuel puxou a linha. Nada. Relançou com um movimento fluido que não precisava de atenção,
porque havia sido repetido dezenas de milhares de vezes. Eram coisas diferentes. A marinha me deu coisas que pescar não dá, mas pescar me dá coisas que a marinha não dava. Que coisas? Silêncio. Tempo. Você sentado aqui do meu lado. Uma pausa. Quando eu estava na marinha, eu não podia ter você do meu lado. Você nem existia, mas se existisse, também não podia. Rodrigo processou isso. Valeu a pena sair? Valeu. Por quê? Porque as coisas que eu fiz na marinha tinham um prazo, e a sua mãe não tinha prazo. Ela ia ser sua mãe para sempre, e você não tem prazo. Manuel virou o rosto para o filho. Coisas sem prazo valem mais do que coisas com prazo. Lembra disso. Rodrigo ficou quieto por um momento. Depois abriu a revista de novo. Mas havia uma qualidade diferente no silêncio, o tipo que acontece quando uma criança recebe uma informação que vai levar anos para entender completamente, mas que pousa em algum lugar que fica guardado. A linha tremeu. Manuel puxou devagar. Havia um peixe bom na ponta, um robalo de talvez meio quilo, prata brilhando na luz da tarde quando saiu da água. Manuel o segurou por um momento, olhou para ele, e então fez algo que fazia às vezes, mas não sempre. Jogou de volta. Rodrigo olhou surpreso. Por que soltou? Porque hoje a gente tem comida em casa, e ele tem vida pela frente. Rodrigo olhou para o ponto onde o peixe havia mergulhado de volta. O peixe não sabe que você salvou ele. Não precisa saber. O senhor gosta de fazer coisas sem que as pessoas saibam? Manuel não respondeu imediatamente. Quando respondeu, a voz era baixa, quase para si mesmo. Aprendi que as coisas mais importantes geralmente acontecem assim. O sol foi descendo sobre o porto. As gaivotas foram perdendo interesse nas margens. Um barco de recreio passou ao longe com música vazando da caixa de som. Santos ficou dourada naquela luz de fim de tarde que é específica de cidades à beira-mar. Nenhuma outra luz é igual. Você reconhece mesmo sem saber de onde reconhece. Manuel e Rodrigo ficaram no cais até o sol sumir completamente. Depois recolheram as coisas, o balde, a vara, a linha enrolada com cuidado, e foram andando até o ponto de ônibus com as sacolas balançando. Rodrigo foi lendo a revista enquanto caminhava, tropeçando às vezes no meio-fio com os olhos no papel. Manuel segurou o balde numa mão e colocou a outra levemente no ombro do filho, quando o calçamento ficou irregular, sem dizer nada, sem chamar atenção, apenas garantindo que o caminho era seguro. O ônibus veio. Subiram. Sentaram juntos. Rodrigo finalmente fechou a revista e ficou olhando pela janela para a cidade passando. Os prédios, as barracas, os semáforos, as pessoas que cruzavam nas calçadas carregando bolsas e empurrando carrinhos e vivendo as 1000 versões diferentes do que é existir numa cidade de porte médio no litoral de São Paulo. Pai, Rodrigo disse de repente. Quando eu crescer, quero fazer uma coisa importante. Que tipo de coisa? Não sei ainda, mas uma coisa que importa, que muda alguma coisa. Manuel olhou para o perfil do filho, o queixo ainda de criança, os olhos sérios, a testa franzida com aquele pensamento que estava sendo construído. Você vai fazer, disse, e era afirmação, não encorajamento. Era a certeza de pai que conhece o filho de perto o bastante para ver o que está crescendo ali dentro. Como o senhor sabe? Porque você pensa nas coisas. Você faz perguntas. Quem faz perguntas e pensa nas respostas, geralmente chega em lugares que importam. O ônibus parou 2 pontos antes do deles, por causa de um engarrafamento. Manuel não se impacientou. Esperou. O trânsito tinha a mesma indiferença do mar. Não era pessoal, não estava contra você. Simplesmente era o que era e exigia que você se ajustasse, não o contrário. Quando chegaram em casa, Beatriz havia feito arroz, feijão e ovo frito. Uma refeição simples, quente, que cheirava a cozinha inteira. Manuel pôs o balde na pia e lavou as mãos, sentou à mesa que estava posta com a toalha de plástico floral que havia comprado na feira anos atrás. Rodrigo deixou a mochila no quarto e voltou pulando. Sentaram. Beatriz serviu. Havia um momento específico naquelas refeições. Manuel havia notado,
e nunca havia dito em voz alta porque algumas coisas ficam mais inteiras quando permanecem interiores, em que o barulho da cidade lá fora ficava mais distante e a mesa ficava mais perto. Um momento de gravidade diferente, como se as 3 pessoas ao redor do arroz e do feijão formassem um sistema próprio com sua própria física. Beatriz contava alguma coisa da banca de frutas. Rodrigo interrompia com uma pergunta científica tangencialmente relacionada. Manuel comia e ouvia, e às vezes dizia alguma coisa, e às vezes ficava quieto, e as 2 opções eram igualmente bem-vindas. Era por isso que havia saído da Marinha. Era exatamente isso. Esta mesa, este barulho, este peso específico dos momentos ordinários que só têm o valor que têm porque são compartilhados com as pessoas certas. Manuel limpou o prato, bebeu água. Ficou sentado à mesa enquanto os filhos lavavam a louça. Beatriz lavando, Rodrigo secando e guardando, uma divisão que havia surgido organicamente e que ninguém havia designado, mas que funcionava com a eficiência das coisas que as pessoas escolhem por conta própria. Olhou para a parede da sala, que ficava visível da cozinha, a parede que Conceição havia dito que queria pintar de azul mais claro. Levantou. Foi até o corredor. Abriu o armário do corredor e pegou uma lata de tinta que havia estado lá por 2 anos, comprada em promoção numa intenção que havia ficado em aberto. Azul claro. Não o azul escuro que ele achava bonito. O azul mais claro que ela havia pedido. Havia comprado a tinta certa meses depois que ela foi, sozinho numa tarde de sábado, sem dizer para ninguém. Voltou para a cozinha. Colocou a lata na mesa. Beatriz e Rodrigo olharam. Vamos pintar a sala, Manuel disse. Beatriz olhou para a lata, depois para o pai, depois de volta para a lata. E Manuel viu. Não viu com os olhos, mas sentiu com aquela capacidade de presença que havia aprendido em lugares muito diferentes de uma cozinha em Santos. Que ela entendia. Que ela sabia o que aquela lata de tinta significava, o que havia custado ficar guardada por 2 anos, o que significava tirar do armário agora. Hoje à noite? Ela perguntou. Por que não? Rodrigo já tinha ido buscar o rolo no armário do banheiro. Beatriz cobriu a mesa com jornal velho. Manuel abriu a lata com uma chave de fenda. O azul claro que Conceição havia pedido estava lá dentro, exato, perfeito, paciente. Pintaram a sala naquela noite até quase meia-noite. Os 3 com a roupa velha cheia de respingos azuis, com a janela aberta para secar mais rápido, com Rodrigo descobrindo que era mais difícil pintar reto do que parecia, e Beatriz descobrindo que tinha jeito para isso. Manuel pintou a parte de cima, onde o rolo não chegava bem, em cima de um banquinho que rangeu, mas aguentou. Quando terminaram, ficaram os 3 olhando para a parede recém-pintada, com aquela luz de cansaço satisfeito que o trabalho físico bem feito produz. O azul estava lá, exatamente como havia sido pedido, numa conversa que havia sido interrompida no meio e que acabava de ser concluída com 3 anos de atraso, mas sem uma vírgula errada. Ficou bonito, Rodrigo disse. Ficou, Beatriz concordou. Olhou para o pai. Manuel ficou olhando para a parede por um longo momento. Depois disse, era o que ela queria. Foram dormir. Manuel apagou as luzes e ficou um instante parado no corredor escuro, com cheiro de tinta fresca no ar, ouvindo o barulho da cidade lá fora e o silêncio particular de dentro de casa, quando os filhos estão nos quartos e o mundo está suspenso num daqueles intervalos raros entre uma coisa e outra. Pensou no sargento. Pensou no capitão. Pensou nas 50 silhuetas fardadas no cais de manhã cedo. Pensou na missão de 2003 e nos 14 minutos que havia ficado sozinho numa embarcação que não era sua. Pensou em Conceição e no azul que havia pedido. Pensou em Beatriz com a expressão de orgulho que não sabia de onde vinha. Pensou em Rodrigo dizendo que queria fazer uma coisa importante. E então parou de pensar em tudo isso, porque havia uma parede azul na sala. E 2 filhos dormindo e uma manhã de cais pela frente. E essas coisas eram suficientes. Eram mais do que suficientes. Eram tudo. O cais acordaria antes do sol. As gaivotas ainda dormiriam nos postes enferrujados. A linha seria jogada na água às 5h40, mais ou menos,
dependendo do ônibus. Os peixes estariam ou não estariam. A cidade acordaria ao redor, com seus barulhos de sempre, indiferente como é seu direito. E Manuel Gomes da Silva estaria lá, com o balde, com a vara, com o boné surrado que havia usado por 8 anos. Um homem invisível, se você o olhasse rápido, um homem completamente visível, se você soubesse onde olhar. Porque é isso que a aparência faz com as pessoas. Ela cria uma história que parece completa, mas não é, que parece suficiente, mas está faltando o que mais importa. Ela diz: vejo tudo o que preciso ver. E então, o mar surge de repente com 50 homens fardados, e o que você via se desfaz como névoa de manhã cedo sobre a água. E o que estava sempre ali, a história real, o peso real, a pessoa real, aparece com uma clareza que a aparência nunca poderia prever. Manuel foi para o quarto. Colocou o alarme para as 4h50. Deitou. O cheiro de tinta azul chegava suave pelo corredor. Dormiu o sono honesto de quem sabe quem é e não precisa de mais nada além disso para descansar em paz. E lá fora, o mar continuava. Vasto, indiferente, generoso, esperando amanhã da mesma forma que sempre esperou, com toda a paciência do mundo, com todo o peixe necessário, com toda a madrugada que precisa ser atravessada antes que a luz apareça. E assim o mês de junho chegou sobre Santos como uma manta cinza e úmida. Aquele inverno litorâneo que não é frio de verdade, mas que tem um jeito de entrar pelos ossos que nenhum casaco resolve completamente. O mar ficou mais escuro, mais pesado, e os peixes mudaram de comportamento como fazem toda vez que a temperatura da água muda, sumindo de onde sempre estavam, aparecendo em lugares inesperados, lembrando ao pescador que o hábito e a constância são virtudes, mas que a adaptação é sobrevivência. Manuel se adaptava. Sempre havia se adaptado. Era talvez sua qualidade mais fundamental, aquela que havia garantido a sobrevivência em mais de uma situação onde a sobrevivência não estava garantida. Mudou os pontos de pesca conforme a temporada. Começou a ir mais cedo em alguns dias, mais tarde em outros. Encontrou um ponto novo sob a ponte velha que rendia robalo gordo nas tardes de terça e quinta. Beatriz passou no vestibular de um cursinho técnico de enfermagem em julho. Manuel recebeu a notícia com aquele tipo de alegria que acontece no peito antes de chegar ao rosto. Uma onda quente que sobe pelo externo e chega na garganta com algo que precisa ser engolido para que não se transforme em outra coisa na frente de todo mundo. Foram ao mercado naquele sábado e compraram um frango para assar. Não era comemoração de rico, mas era comemoração. Rodrigo fez o bolo com a ajuda da vizinha Dona Cida, de chocolate com cobertura de açúcar mal distribuída. E ficou mais bonito por isso. Sentaram os três à mesa. A mesa com a toalha floral, com a parede azul visível pela abertura entre a cozinha e a sala. E comeram o frango e o bolo com a cerimônia simples das famílias que sabem que as coisas boas precisam ser marcadas, mesmo que a marca seja apenas um jantar que vai além do normal. Mãe ia gostar, Beatriz disse em algum momento da refeição sem timidez, com aquela naturalidade com que as pessoas que perderam alguém eventualmente aprendem a incluí-lo nas conversas sem que isso doa menos, mas também sem que a dor impeça a conversa. Ia, Manuel concordou. Ela sempre soube que você ia longe. Ela dizia que eu tinha cabeça dura. Cabeça dura de quem não desiste, que é diferente de cabeça dura de quem não aprende. Rodrigo comeu o bolo todo antes do jantar e ficou sem apetite para o frango, o que gerou uma discussão amistosa de 10 minutos que terminou com ele comendo uma coxa em troca de não ser proibido de ler na mesa. A negociação foi conduzida com seriedade por todas as partes, como exigia a gravidade do assunto. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Manuel foi até a varanda, um espaço pequeno que mal cabia 2 cadeiras de plástico, e ficou sentado olhando para o beco lá embaixo. Havia uma estrela visível entre as nuvens de inverno, apenas uma, no vão entre 2 prédios do outro lado. Manuel a olhou por um bom tempo. Havia chegado longe. Não no sentido que os discursos de formatura descrevem. Não havia apartamento próprio, não havia carro, não havia cartão de crédito sem limite.
Havia chegado longe no sentido que importava. 2 filhos que dormiam em segurança, uma história que era sua de verdade, uma liberdade que havia custado o preço certo porque havia sido paga com escolhas e não com sorte. Pensou no sargento Almeida de novo. Não com raiva. Raiva havia se dissolvido rápido porque a raiva é cara demais para guardar quando há outras coisas mais importantes para carregar. Pensou nele com algo que era quase compaixão, porque havia ali um homem que havia confundido autoridade com poder, e essa confusão é uma das mais perigosas que existem, e as pessoas que a fazem geralmente pagam um preço que não anteciparam. Não sabia o que havia acontecido com ele depois da transferência mencionada na carta. Não precisava saber. Cada um carregava suas consequências. E pensou no cabo Ferreira, mais jovem, mais formável, aquele que havia pedido transferência. Havia algo ali que ainda podia ir para qualquer lado. Jovens que cometem erros graves às vezes dão a volta que os mais velhos já não conseguem. Às vezes não dão. Manuel genuinamente esperava que aquele rapaz desse. Voltou para dentro quando o frio ficou insuportável. Fechou a janela. Verificou as fechaduras, um hábito que havia desenvolvido na Marinha e nunca havia largado, não por paranoia, mas por disciplina. Passou pelo quarto de Beatriz, que dormia de lado com a mão dobrada sob o rosto. Passou pelo quarto de Rodrigo, que dormia de barriga para cima com a boca aberta e um gibi escorregado do peito para o chão. Recolheu o gibi sem acordá-lo. Apagou a luz do corredor. Deitou. O alarme estava marcado para as 4h50. O cheiro de tinta azul havia sumido da sala, substituído pelo cheiro de frango assado que ainda durava na cozinha. Santos fazia seus barulhos de sempre lá fora, distantes, previsíveis, a banda sonora de sempre do ordinário. Manuel dormiu. E de manhã, o cais. O cais sempre de manhã, com suas gaivotas e sua água escura e seu cheiro de sal e de diesel. A linha na água. O silêncio que é apenas silêncio de fora, mas por dentro, é repleto de pensamento e de atenção e de presença. O peixe que vem ou não vem, mas que, mesmo quando não vem, a espera tem valor próprio. Era assim todos os dias. Era assim que seria. Porque Manuel Gomes da Silva havia aprendido, em lugares e de maneiras que a maioria das pessoas nunca precisaria aprender, que a vida real não era os momentos extraordinários, não era o Mediterrâneo em 2003, não era os fuzileiros navais no cais, não era as medalhas que guardava no fundo de uma caixa de sapato no alto do armário. A vida real era isso: o cais de manhã cedo, o café com 2 açúcares, a toalha floral na mesa, a parede azul na sala, os filhos que cresciam. Era a única vitória que importava. E era inteiramente sua. Há uma lição que aquela terça-feira de manhã no cais do Paquetá ensinou, não apenas para os que estavam presentes, mas para todos que conheceram a história depois, pelos caminhos que as histórias percorrem, quando são verdadeiras o bastante para continuar andando sozinhas. A lição não está nos fuzileiros navais, não está na inversão dramática de poder, não está na humilhação dos que haviam agido com arrogância. Essas são as partes que ficam na memória porque são vistosas, porque produzem aquela satisfação específica de ver a justiça poética em ação. A lição está antes. Está nos 30 anos de trabalho silencioso. Está nas escolhas que Manuel havia feito em momentos em que ninguém estava assistindo. Sair da Marinha, quando havia o motivo certo, comprar a lata de tinta azul que ficou esperando no armário, ensinar os filhos não com palavras, mas com o peso de como vivia. A lição está na distância entre o que uma pessoa parece e o que uma pessoa é. Uma distância que existe em todo ser humano, que a arrogância ignora e que a sabedoria respeita. O sargento Almeida havia olhado para Manuel e havia visto um suspeito. Havia olhado para o boné surrado, para as mãos calejadas, para o balde de pescador e havia construído uma história completa que não tinha nada da verdade. Não porque fosse incomum. Era o tipo de construção rápida que os humanos fazem o tempo todo, o tipo que a sobrevivência em ambientes complexos tornou automático. O problema não era fazer a construção. O problema era ter tanta certeza dela que uma arma saísse do coldre. Manuel havia olhado para o sargento e havia visto um homem. Não um inimigo, não um vilão construído para ser punido.
Um homem com suas limitações, seus medos, suas certezas equivocadas. Havia respondido com calma, porque a calma era a única linguagem que não escalava. Havia chamado o número no bolso porque era o recurso que tinha, não porque queria espetáculo. E depois de tudo, havia pedido para ir embora porque havia peixe para pegar e filhos para alimentar e uma vida que continuava independente do quanto o mundo tentasse interrompê-la. Isso era o que aquela história guardava no centro. Não a dramaticidade dos fuzileiros, não a inversão dos papéis, mas a quietude de um homem que sabia quem era e que não precisava que mais ninguém soubesse para continuar sendo. As aparências enganam. Sempre enganaram. Continuarão enganando enquanto houver gente disposta a julgar antes de perguntar, a concluir antes de escutar, a apontar antes de conhecer. O remédio não está em parar de usar as aparências. São inevitáveis, são o primeiro idioma que os humanos aprendem. O remédio está em saber que são apenas o começo, que por baixo de cada aparência há uma história, que por baixo de cada história há uma pessoa, e que essa pessoa merece, no mínimo, a oportunidade de ser vista. Manuel Gomes da Silva pescou aquele dia, e no dia seguinte, e no dia depois. E quando Beatriz se formou 2 anos depois em enfermagem, havia um homem na segunda fileira da cerimônia com um boné azul que havia comprado especialmente para a ocasião. Não surrado, não esse, um novo, e um sorriso que não parava de crescer enquanto o nome dela era chamado e ela atravessava o palco com o diploma na mão. E quando Rodrigo, 4 anos depois, entrou na Universidade Federal para estudar engenharia, havia o mesmo homem na recepção do campus, carregando uma mochila que o filho havia empacotado, orientando sobre como funcionava o RU e onde ficava a biblioteca, com a segurança de quem havia se preparado para aquele dia durante anos. E quando as notas fiscais chegavam, quando as contas apertavam, quando o cais estava ruim de peixe por uma semana, Manuel voltava para a varanda e olhava para aquela estrela que às vezes aparecia entre as nuvens e lembrava: há coisas com prazo e há coisas sem prazo. As coisas sem prazo são os filhos, o trabalho honesto, a dignidade que ninguém tira porque é guardada por dentro. As coisas com prazo passam. Sempre passam. O sargento passou. A abordagem passou. O medo passou. O que fica é o azul na parede. O café com 2 açúcares. O cais de manhã. A linha na água. O silêncio bom de quem não deve satisfação a ninguém, porque não tem nada a esconder e nada de que se envergonhar. Isso é o que fica. Se essa história chegou até você de alguma forma, se ela passou pelo rádio, por um amigo que contou, por um vídeo que alguém compartilhou, então já fez o que precisava fazer. Porque histórias como essa não vivem nos detalhes extraordinários. Vivem no que lembramos depois, quando o espetáculo passa e fica o resíduo. A ideia de que aparência não é identidade, de que visibilidade não é valor, de que o homem mais simples da sala pode ser o de história mais rica, se você tiver a humildade de perguntar antes de concluir. Manuel nunca pediu para que sua história fosse conhecida. Nunca a contou completa para ninguém, mas as histórias verdadeiras encontram seus caminhos, como os peixes encontram as correntes certas no mar escuro, sem GPS, sem mapa, apenas pela lógica própria de quem sabe onde pertence. E assim o cais do Paquetá, naquela terça-feira de madrugada fria, ficou guardado em algum lugar, entre a memória de um catador de latinhas que viu tudo de longe e o registro de câmeras de segurança que provavelmente ninguém jamais vai revisar. Guardado na postura de 50 homens que desceram de lanchas cinzas com a precisão de quem foi treinado para isso e que naquele dia usaram esse treinamento para defender algo que parecia simples, mas não era. A dignidade de um homem que havia dado tudo o que tinha e que merecia o mínimo em troca. E guardado, mais do que em qualquer lugar, no próprio Manuel, no jeito que ele puxava a linha depois, no jeito que olhava para o horizonte, no jeito quieto e inabalável de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado. Não porque o fogo não ardeu, mas porque havia algo dentro que o fogo não podia tocar. Que Deus abençoe quem ouviu esta história. E que ninguém, nunca mais, precise de 50 fuzileiros navais para provar que merece ser tratado como gente. O boné azul novo que Manuel comprou para a formatura de Beatriz
ficou pendurado no mesmo gancho atrás da porta, ao lado do velho surrado. 2 bonés, 2 tempos, uma história só. A história de um homem que escolheu, quando tinha escolha, ficar do lado do que era verdadeiro. E que, quando não teve escolha, ficou no mesmo lugar. Porque algumas pessoas são assim. O que estão na tempestade é o que são na calmaria. Manuel Gomes da Silva era exatamente o que parecia ser, e muito mais.